Em agosto de 2025, o que parecia impossível aconteceu. O comércio entre China e Rússia despencou de forma dramática. As exportações chinesas para Moscou caíram mais de 16%, enquanto as importações russas para Pequim afundaram quase 18%. Números que, sozinhos, já seriam preocupantes. Mas aqui eles revelam algo maior. Uma parceria que por anos foi apresentada como sem limites começa a rachar diante dos olhos do mundo. Agora imagine a cena. Putin e Xi Jinping lado a lado em Pequim, desfilando sob tapetes vermelhos, sorrindo para câmeras, vendendo a imagem de uma união inabalável. Parece uma aliança sólida, não é? Mas por trás das cortinas, a confiança está evaporando e a China começa a recuar, deixando Moscou mais isolada do que em décadas. O que está em jogo não é apenas comércio. Estamos diante de um desdobramento geopolítico que muda completamente a equação do poder global. Uma reviravolta que mostra como, em política internacional, a aparência pode enganar, e muito. E é aí que surge a pergunta: será que toda essa amizade nunca passou de teatro? Será que Moscou foi apenas uma peça descartável no tabuleiro de Pequim? Prepare-se, porque os números, os acordos secretos e as consequências dessa fratura são muito mais explosivos do que o que se vê nas fotos oficiais. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o choque não foi apenas militar, mas também econômico. Sanções em massa foram lançadas contra Moscou. A Europa reduziu drasticamente a compra de petróleo e gás. Os Estados Unidos congelaram ativos e bloquearam tecnologia, e empresas ocidentais deixaram o país quase da noite para o dia. O cenário era de colapso total. Foi então que o Kremlin encontrou a sua tábua de salvação: a China. Pequim entrou em cena como a fornecedora de tudo o que Moscou precisava desesperadamente. As prateleiras russas, antes vazias, foram preenchidas com carros, eletrônicos e bens de consumo chineses. Em troca, o petróleo e o gás russos passaram a fluir para os portos chineses em quantidades recordes. Putin chamou isso de pivô para o leste, e por um tempo parecia que o plano tinha funcionado. Os números impressionavam. Em 2023, o comércio bilateral atingiu recordes históricos. As exportações russas dispararam e as importações chinesas ajudaram a estabilizar o mercado interno russo. A propaganda oficial vendia a imagem de uma amizade sólida, quase indestrutível. Putin e Xi trocavam elogios públicos, anunciavam projetos energéticos e repetiam o mantra de construir um mundo multipolar. Mas aqui está a ironia. Moscou acreditou que tinha encontrado um parceiro confiável, quando na verdade estava entrando em uma relação de dependência unilateral. A China comprava petróleo russo com descontos gigantescos, economizando bilhões, enquanto ganhava espaço no mercado interno russo sem enfrentar concorrência. E você sabe o que isso significa? Que a Rússia se tornou refém de seu próprio pivô. Agora veja isso. Enquanto Moscou festejava os contratos bilionários, Pequim já planejava a saída. Aproveitou os 2 primeiros anos da guerra para encher seus estoques estratégicos de energia a preços de liquidação. Quando os depósitos ficaram cheios e a transição energética chinesa avançou com solar, eólica e hidrelétrica, o interesse em continuar comprando tanto da Rússia começou a evaporar. Se a Rússia acreditava que o abraço chinês seria eterno, os Estados Unidos trataram de mostrar que não. Sob a liderança de Trump, uma nova arma foi colocada na mesa: as sanções secundárias. E aqui está a diferença. Não se tratava mais de punir apenas empresas russas, mas qualquer empresa estrangeira que ousasse manter Moscou respirando. Imagine o impacto disso em Pequim. Bancos chineses, fabricantes de tecnologia, exportadores de semicondutores, todos, de repente, sob a ameaça direta de serem cortados do sistema financeiro global. Estamos falando do acesso ao dólar, aos mercados ocidentais
e as cadeias de fornecimento que mantêm a economia chinesa viva. Vale a pena arriscar tudo isso só para salvar Putin? Trump deixou claro: quem apoiar Moscou pagará o preço. E não era bravata. A partir de 2024, vimos bancos chineses reforçando controles de conformidade, recusando transações de empresas russas e atrasando créditos que antes eram liberados em horas. Projetos conjuntos em inteligência artificial, robótica e telecomunicações começaram a ser cancelados em silêncio. Até mesmo joint ventures anunciadas com pompa foram parar no limbo. Agora olhe esse dado curioso. Em 2025, o volume de exportações chinesas de tecnologia sensível para a Rússia caiu mais de 40% em comparação ao auge do comércio em 2023. E não foi porque a China perdeu capacidade. Foi porque Pequim não queria arriscar sanções que poderiam colocar gigantes como Huawei ou Alibaba na lista negra do Ocidente. E aqui entra a ironia. Enquanto Moscou sonhava com cooperação ilimitada, a China fazia as contas. Manter a Rússia viva pode render alguns bilhões em petróleo barato, mas perder o mercado europeu de 500 bilhões de euros anuais, isso sim seria um desastre para Xi Jinping. Aos poucos, os sinais ficaram claros. Entregas de equipamentos sofisticados diminuíram, grandes obras de infraestrutura foram adiadas e até o fluxo financeiro ficou mais apertado. A cooperação ousada virou hesitação calculada. Então vamos ser diretos. A parceria sem limites nunca resistiria ao poder de um cartão vermelho de Washington. Pequim percebeu isso rápido. E adivinha quem ficou de mãos atadas? Sim, o Kremlin. Se a China já começou a pisar no freio, a Índia tratou de seguir o mesmo caminho. Moscou acreditava que Nova Delhi seria um parceiro confiável, um plano B para compensar as sanções do Ocidente. Mas em 2025, a realidade bateu forte. Entre maio e agosto, as compras indianas de petróleo russo caíram mais de 30%. Preste atenção nisso. Os contratos que antes garantiam fluxo constante de barris passaram a ser renegociados em silêncio. Refinarias indianas começaram a exigir descontos ainda mais agressivos, como se dissessem para Moscou: você precisa mais de nós do que nós de você. Outras simplesmente voltaram a comprar petróleo dos fornecedores tradicionais do Golfo, que oferecem mais estabilidade e menos risco. E por que esse recuo? Simples. O fantasma das sanções secundárias também ronda a Índia. Instituições financeiras, seguradoras e empresas de transporte envolvidas no comércio de petróleo russo começaram a sentir a pressão. Associar-se a Moscou deixou de ser uma oportunidade de lucro fácil e passou a ser um risco crescente. Aqui está a ironia. A Rússia sempre se vendeu como uma superpotência energética, dona de vastas reservas capazes de seduzir qualquer comprador. Mas em 2025, a imagem é outra. Isolada do Ocidente e cada vez mais dependente de poucos clientes, Moscou virou aquele vendedor desesperado que aceita qualquer oferta só para não perder o negócio. E a Índia não tem a mesma ambição estratégica da China. Para Pequim, manter algum comércio com a Rússia ainda faz sentido dentro de um jogo maior de influência global. Para Nova Delhi, não. O mercado ocidental é muito mais valioso do que qualquer barril com desconto vindo da Sibéria. O resultado? A Rússia perde mais um pilar de apoio. Para entender o presente, precisamos lembrar o passado. A relação entre Rússia e China nunca foi de plena confiança. Nos anos 60, os dois países chegaram a trocar tiros em disputas de fronteira ao longo do rio Ussuri. Durante décadas, competiram por influência dentro do próprio bloco comunista, cada um tentando se colocar como o verdadeiro líder do mundo socialista. Ou seja, a tal amizade sem limites já nasceu com rachaduras históricas. Agora veja a diferença de peso em 2025. A China é a segunda maior economia do mundo, dona de uma base industrial e tecnológica gigantesca, exportadora para todos os continentes. A Rússia, por outro lado, está cada vez mais reduzida a um fornecedor de matérias-primas, petróleo, gás e carvão.
Moscou compra tecnologia que não consegue mais produzir sozinha e vende energia a preços de liquidação. É uma relação desequilibrada, quase humilhante. E aqui está a ironia. Putin gosta de falar em multipolaridade, mas na prática sua economia virou um apêndice da chinesa. Pequim compra barato, vende caro e ainda dita os termos. Para a Rússia, isso é apresentado como uma parceria estratégica, mas na prática, é como um inquilino desesperado que paga o aluguel com petróleo com desconto. Quer mais um dado curioso? Enquanto a Europa chegou a pagar $400 por 1.000 metros cúbicos de gás russo, a China conseguiu negociar preços próximos de $270 americanos. Isso não é solidariedade, é pura alavancagem. E Pequim não tem pressa em acelerar projetos como o Power of Siberia 2. Para a Rússia, o gasoduto é uma tábua de salvação. Para a China, é só mais uma torneira entre muitas opções energéticas. Essa desigualdade vai além da economia. A China projeta poder global com investimentos em infraestrutura, influência diplomática e avanço tecnológico. Já a Rússia, isolada, aposta em confronto militar e intimidação. Dois caminhos que se cruzam momentaneamente, mas que inevitavelmente se distanciam. O Kremlin gostaria que a China agisse como a Coreia do Norte, ousada, desafiadora, pronta para enviar armas e munições sem medo das consequências. Só que há um detalhe crucial: Pequim tem muito a perder. Enquanto Pyongyang despacha artilharia e mísseis para o fronte ucraniano, afinal não tem nada a perder, além das sanções que já enfrenta há décadas, a China se recusa terminantemente a fornecer armamento letal à Rússia. O motivo é simples. Um único embarque de armas poderia resultar em sanções pesadíssimas vindas da União Europeia e dos Estados Unidos. E perder acesso a esses mercados é uma linha vermelha que Xi Jinping jamais cruzará. Aqui está a ironia. Para a Rússia, até a Coreia do Norte se mostra um aliado mais útil na prática. Pequim até oferece discursos calorosos, exercícios militares conjuntos e belas fotos de líderes lado a lado. Mas, na hora do sacrifício real, a resposta é fria. Vocês estão sozinhos nessa guerra. E se no campo militar a frustração já é enorme, no setor energético a situação é ainda mais constrangedora. Moscou anuncia o Power of Siberia 2 como se fosse um triunfo estratégico, um marco da cooperação sino-russa. Só que, na realidade, esse gasoduto é moldado inteiramente pelos interesses da China. Veja isso. Enquanto a Europa pagava valores altíssimos pelo gás russo antes de 2022, Pequim conseguiu negociar preços muito menores. Estamos falando de mais de $130 americanos de diferença por 1.000 metros cúbicos, em relação ao que os europeus pagavam. Para a Rússia, o projeto é uma questão de sobrevivência. Para a China, é apenas uma torneira que pode abrir ou fechar quando for conveniente. E tem mais. O projeto segue em ritmo lento, com financiamento incerto e cronogramas constantemente adiados. Para Pequim, não há pressa. Para Moscou, é uma corrida contra o tempo. Enquanto Moscou se afunda em sua dependência energética, Pequim aproveita para expandir silenciosamente sua presença global. A Ásia Central, região que por décadas foi tratada como o quintal da Rússia, hoje está cada vez mais pintada com as cores da bandeira chinesa. Através da iniciativa do Cinturão e Rota, bilhões foram injetados em estradas, oleodutos, ferrovias e portos em países como o Cazaquistão e Uzbequistão. Resultado: economias inteiras que antes giravam em torno da influência russa agora se alinham com Pequim. E o mais curioso, tudo isso sem que a China precisasse disparar um único tiro. Veja essa comparação. A Rússia ainda aposta em presença militar e intimidação para tentar preservar sua relevância. A China, por outro lado, chega com dinheiro, infraestrutura e promessas de prosperidade. Qual opção você acha que os líderes regionais preferem? A resposta é óbvia. E essa lógica não se limita à Ásia Central. Na África, empresas chinesas constroem ferrovias, minas e represas, enquanto a influência russa se restringe a mercenários e contratos de recursos instáveis. No Oriente Médio, tanto a Rússia quanto a China tentaram cortejar países como Irã e Arábia Saudita. Mas quem oferece crédito e tecnologia em larga escala? Pequim. Moscou aparece mais como coadjuvante,
incapaz de competir com a força financeira chinesa. Agora veja isso. Até mesmo em áreas onde a Rússia ainda tenta se projetar como potência, como a exportação de armas, a China começa a avançar. Enquanto Moscou luta para manter suas linhas de produção em meio à guerra, Pequim amplia sua indústria militar, oferecendo drones, caças e mísseis a mercados que antes eram dominados pela Rússia. E aqui está a ironia final. Enquanto a Rússia se esgota em uma guerra de desgaste contra a Ucrânia, a China poupa seus recursos e acumula capital político para enfrentar o verdadeiro rival, os Estados Unidos no Pacífico. Pequim não tem interesse em se amarrar ao fracasso russo. Sua prioridade é outra: garantir sua própria ascensão sem carregar um parceiro falido nas costas. Hoje, a Rússia se vê isolada do Ocidente, perdendo espaço até mesmo na Ásia e na África, dependente de poucos compradores que ditam os preços e os prazos. O que restou foram alianças transacionais. Irã e Coreia do Norte oferecem armas e petróleo barato, mas nenhum deles pode substituir a escala, a tecnologia e o capital que a China e o Ocidente detêm. E Pequim joga em duas mesas ao mesmo tempo. Compra petróleo russo com desconto, garante abastecimento barato e aparece em fotos sorridentes ao lado de Putin. Mas, ao mesmo tempo, mantém laços com a União Europeia, o Sul Global e até mesmo com os Estados Unidos. A mensagem é clara: Moscou é útil apenas enquanto serve. Jamais será prioridade. Agora veja isso. Em 2022, Putin acreditava estar moldando uma nova ordem mundial. Em 2025, descobre que a ordem foi moldada sem ele. A Rússia não lidera nada. É apenas mais um fornecedor de energia, barato e substituível. E você? Acredita que algum dia a China colocaria em risco sua própria economia, suas ambições globais e sua disputa direta com os Estados Unidos só para salvar Putin? Ou será que Moscou já foi reduzida a um cliente em liquidação, condenado a vender barato e calar diante dos termos de Pequim? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!